Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Dani Mate. Na aula de hoje, vamos estudar conjuntos. Bom, o que é um conjunto? Um conjunto nada mais é do que uma coleção de alguma coisa. Essa alguma coisa nós daremos o nome de elemento. Na matemática, temos o interesse em estudar conjuntos de números. Observe que na tela eu fiz um desenho, um diagrama de um conjunto cujo nome é A. Sempre o nome de um conjunto deverá ser representado por uma letra maiúscula. Os elementos serão representados por letras minúsculas ou por números. Perfeito? Então, observe que este conjunto A ele não tem nada dentro dele. Esta região não possui nenhum elemento. Então, eu posso dizer que o número 1 não pertence a A. Veja que este símbolo que eu uso aqui significa não pertence, certo? Quando eu coloco esse traço, é uma negação do símbolo. Então, se o símbolo é pertence, este traço vai dizer para mim não pertence. Veja que o número 1 é um elemento e o conjunto A é uma letra maiúscula. Então, nós usaremos esta simbologia para relacionar elementos a conjuntos. O número 2, por sua vez, também não pertence ao conjunto A. O número 3 também não pertence a A. O 4 também não pertence a A. Conclusão: o conjunto A não possui elementos. Então, o conjunto A é chamado de conjunto vazio. O conjunto vazio, ele possui dois símbolos. Eu posso usar duas chaves, certo? Com um espaço vazio entre elas, ou eu posso usar esse zero cortado, que também representa que o conjunto é um conjunto vazio. Combinado? Bem, coloco na tela agora dois conjuntos. O conjunto A, com elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, com elementos 5, 6, 7 e 8. Neste momento, eu quero que você perceba que só há duas possibilidades. Ou o elemento pertence ao conjunto, ou o elemento não pertence ao conjunto. Não há uma terceira possibilidade. Então, temos que o número 1 pertence ao conjunto A, certo? Ele está aqui, ó. O 1 pertence a A. O 2 pertence a A. O 3 pertence a A. E o 4 pertence a A. Mas veja, o 1, certo? Ele pertence a A, mas o 5 não pertence a A. Veja que o 5 não está dentro do conjunto A. O 6 também não pertence a A. O 7, por sua vez, também não pertence. E o 8 não pertence a A. Veja que agora, olhando para o conjunto B, eu tenho outra realidade. Eu sei que o número 1 não pertence a B. O 2 também não pertence a B. O 3 não pertence a B. E o 4 não pertence a B. Mas o 5, o 6, o 7 e o 8, todos eles pertencem ao conjunto B. Não há nenhum elemento que pertença simultaneamente ao conjunto A e ao conjunto B. Então, diremos, neste caso, que os conjuntos A e B são chamados conjuntos disjuntos. Disjuntos significa que eles não possuem nenhum elemento em comum. Combinado? Vamos continuar. Coloco agora dois conjuntos também na tela, só que veja que o conjunto D de dado está dentro do conjunto C. Perfeito? Olha só, eu posso dizer que o número 1 pertence ao conjunto C. Posso dizer que o 2 pertence ao C. Posso dizer que o 3 também pertence ao C. O 4 pertence ao C. Mas veja que o 3 ele pertence ao C e também pertence ao D, certo? O 4 pertence ao C e também pertence ao D. O 5 pertence ao C e também pertence ao D. E o 6 pertence ao C e também pertence ao D. Veja que todos os elementos do conjunto D estão também no conjunto C. Então, neste caso, eu vou dizer que o conjunto D está contido no conjunto C. Observe a simbologia. Observe que eu tenho esta simbologia que eu estou marcando na tela para demonstrar que o conjunto D está contido no conjunto C. Então, o que significa um conjunto estar contido no outro? É que todos os elementos do conjunto D também são elementos do conjunto C.
E eu posso afirmar também o contrário. Eu posso afirmar que o conjunto C contém o conjunto D. Tá? Então, a maneira que eu vou escrever vai depender da abertura do símbolo. A abertura do símbolo ela tem que ficar voltada para o maior conjunto. Então, observe, o conjunto C contém o conjunto D. É a mesma coisa de dizer que o conjunto D está contido em C. Combinado? Bem, desenho novamente dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Observe que existem elementos que pertencem ao conjunto A, que é o caso do número 1, o caso do número 2, certo? Tem elemento, como é o número 5, que pertence a A, mas ele também pertence a B. O número 6, ele pertence a A e também pertence a B. Já o 3 só pertence a B e o 4 só pertence a B. Então, estes dois conjuntos não são conjuntos disjuntos. Por que eles não são disjuntos? Porque eles possuem uma interseção. E o que é uma interseção? Uma interseção são elementos que pertencem ao mesmo tempo a dois conjuntos diferentes. Já que existe uma interseção, eu vou dizer que o conjunto A não está contido no conjunto B, ou também posso dizer que o conjunto A não contém o conjunto B. Perfeito? Porque para que ele esteja contido no outro conjunto, todos os seus elementos devem pertencer ao outro também. Combinado? Bem, feito isso, vamos entender o que significa a interseção entre dois conjuntos. Este símbolo é o símbolo de interseção. Interseção é quando um elemento pertence simultaneamente a dois conjuntos diferentes. Então, neste caso, a interseção é esta região que eu acabei de marcar em vermelho, formada pelos elementos 5 e 6. Perfeito? Então, eu tenho que o 5 pertence ao conjunto A e, simultaneamente, 5 pertence ao conjunto B. 6 pertence ao conjunto A e, simultaneamente, 6 pertence ao conjunto B. Perfeito? Então, esta é uma operação muito importante na matemática, que é a operação de interseção. É quando eu quero que você perceba elementos que pertencem simultaneamente a dois conjuntos diferentes. Bom, temos também uma outra operação que é chamada união. Bem, o que é união? União é juntar todos os elementos dos dois conjuntos. Então, veja só, eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. Eu vou uni-los. A união dos dois forma um conjunto com todos os elementos. Os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfeito? Uma coisa muito importante na união é o seguinte: se houver repetição de elementos, conta-se o elemento apenas uma vez. Então, por exemplo, se tivesse um outro elemento número 1 aqui dentro, este outro número 1 seria o mesmo que este aqui. Eu não posso ter dois elementos iguais repetidos dentro do mesmo conjunto, ok? A gente contará apenas uma vez. Então, eu tenho que o número 1 pertence a A ou o número 1 pertence a B. A mesma coisa para o 2. O 2 pertence a A ou o 2 pertence a B. Veja que na interseção eu usei o conectivo E. Aqui eu estou usando o conectivo ou. Então, o 4 pertence a A ou o 4 pertence a B. O 5 pertence a A ou o 5 pertence a B. O mesmo para o 6. O 6 pertence a A ou o 6 pertence a B. Perfeito? Bem, vamos para uma nova operação. Olha só, complementar de B em relação a A. Então, essa é uma operação matemática, complementar de B em relação a A. O que significa complementar de B em relação a A? Nada mais do que A menos B. Ou seja, eu tenho o conjunto A e subtraio os elementos que estão no conjunto B. Representando, eu tenho esta parte que está em vermelho. Essa parte em vermelho significa o complementar de de B em relação a A. Observe que eu tenho o conjunto A e retirei esse conjunto B. Quais elementos sobraram? Sobraram os elementos 1 e 2. Perfeito? Então, eu tenho que o elemento 1 pertence a A, mas ele não pertence a B. O 2 pertence a A, porém, não pertence a B. Isso significa o complementar de B em relação a A.
Bom, o que seria então o contrário? Complementar de A em relação a B. Complementar de A em relação a B é B menos A. Ou seja, eu tenho o conjunto B e retiro o conjunto A. Os elementos, então, do complementar de A em relação a B são os elementos 3 e 4. 3 pertence a A, mas não pertence a B, e 4 pertence a A, mas não pertence a A, mas pertence a B. Perfeito? Bem, vamos estudar o conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? O conjunto das partes é o conjunto dos subconjuntos de um conjunto. Então, como assim? Vamos pegar os elementos de A. Observe que o A ele possui 3 elementos. O elemento 1, o 2 e o 3. Bom, nós temos que qualquer conjunto tem como subconjunto o conjunto vazio. Então, o conjunto vazio, certo? É um conjunto que está dentro de qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, ele passará a ser um dos elementos do conjunto das partes. Lembre-se que cada elemento representará um conjunto. Veja que aqui dentro eu tenho o subconjunto formado pelo número 1. Tenho também o subconjunto formado pelo número 2. Tenho também o subconjunto formado pelo número 3. O que é um subconjunto? Um subconjunto é um conjunto que está contido em um outro conjunto. Perfeito? Bem, eu posso formar também um subconjunto 1,2, ou seja, com os números 1 e 2. Posso também formar com 1 e 3 e com 2 e 3. E, por fim, eu posso fazer um subconjunto que tem o mesmo tamanho que o conjunto original, que seria o conjunto formado por 1, 2 e 3. Uma das coisas que interessam na matemática é calcular quantos subconjuntos, certo, existe em um conjunto. Então, quantos elementos tem o conjunto das partes? Como é que eu faço isso? Eu faço o seguinte, eu calculo 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto A. Observe, o A tem 3 elementos. Se ele tem 3 elementos, 2 elevado ao cubo são 8. Observe que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos dentro deste conjunto. Ok? Então, podemos dizer que P de n é o número de elementos do conjunto das partes de A, onde n é o número de elementos do conjunto A. Bom, vamos ver agora alguns probleminhas com interseção de conjuntos, união de conjuntos, mas sempre com 3 conjuntos. Então, eu escolhi aqui 3 conjuntos, os conjuntos A, B e C, e quero identificar quem é a interseção de A com B com C. Veja, a interseção dos 3 é essa região vermelha lá no centro. Então, aquela região vermelha no centro significa a interseção de A com B com C. Perfeito? Também temos a interseção de A com B, apenas A com B. Apenas A com B é esta região que está em vermelho. Temos a interseção de B com C. A interseção de B com C será essa região que está em vermelho. Bom, a interseção de A com C está marcada na tela. A menos B união com C, ou seja, qual é a região nesta figura que representa A menos B união com C? Está marcada na tela. O que seria, então, B menos A união com C? Está marcado na tela. O que é C menos A união com B? Está marcado na tela. E, por fim, o que seria A união com B, união com C? A união de todos eles. A união de todos eles é praticamente, né, essa figura vermelha que está aí. Combinado? Bem, vamos fazer um último problema para a gente poder raciocinar corretamente com conjuntos. Uma pesquisa de mercado sobre o consumo de 3 marcas A, B e C de um determinado produto apresentou os seguintes resultados. A marca A tem 48%, a marca B 45%, a marca C 50%. A escolha das marcas A e B representou 18%, B e C 25%, A e C 15% e nenhuma das 3 marcas 5%. Ele faz 2 perguntas. A primeira é, qual é a porcentagem dos entrevistados que consomem as 3 marcas, A, B e C? E a pergunta letra B é, qual é a porcentagem dos entrevistados que consomem uma e apenas uma das 3 marcas? Vamos lá. Primeiramente,
eu capturei do problema os dados numéricos, né? Os dados numéricos são esses que estão aí na tela. Eu desenhei, então, 3 conjuntos, A, B e C, e o segredo é começarmos sempre pela interseção de A, B e C. Como ele não disse quantas pessoas que fazem parte, né, dessa interseção, ou seja, quantas escolheram A, B e C, eu vou chamar de X. Então, x para mim representa A interseção com B, interseção com C. Observe que ele disse que A e B são 18%. Então, o que eu vou escrever? Observe. Nessa partezinha que está aqui, ó, eu vou escrever 18 menos x. Sabe por quê? Porque 18 menos x somado com x, então essa região que é A interseção com B, vai dar quanto? 18, certo? Aí ele fala que B menos C é 25 e também fala que A menos C é 15. Então, eu vou fazer, se A menos C é 15, essa pequena região aqui é 15 menos o x. E essa daqui? 25 menos x. Perfeito? Agora, o conjunto A, somando todo ele, tem que dar 48%. Eu já tenho 18 aqui, já tenho 15, somando 18 com 15 dá 33. Então, quanto falta para 48? Falta 15. E por que eu somei x? Porque esse menos x aqui cancela com esse. Eu preciso de um outro x para cancelar com esse menos x, e o total deste conjunto A dá 48%. A mesma coisa eu vou fazer para o conjunto B. Vamos lá, se aqui tem 18 e aqui tem 25, somando vai dar 43. Então, está faltando quanto? Faltam 2. Eu vou somar x para poder cancelar e no final ficar apenas 45. E o mesmo para o conjunto C, certo? Então, aquela região ali, que seria apenas C, é 10 mais x. Veja, se eu somar tudo isso aqui, todos eles, inclusive com o 5 que está do lado de fora, o 5 que está do lado de fora representa, não tem nenhuma das três. Se eu somar tudo, tem que dar 100%. Então, somando tudo, vai dar 100%. E ao somar tudo, eu descubro que o meu x vale 10. Olha, se o meu x vale 10, eu vou substituir o 10 no lugar do x e eu vou ter o seguinte, a interseção de todos é 10, certo? E eu vou ter que esses valores que estão aqui na tela foram encontrados a partir daquela tela anterior na substituição do x por 10. E a primeira pergunta é, qual é a porcentagem dos entrevistados que consomem as três marcas A, B e C? Se consomem as três, é essa região que é a interseção das três, vale 10. E qual é a porcentagem dos entrevistados que consomem uma e apenas uma das três? Olha, é esse 25 aqui que consome apenas A, é esse 12 que consome apenas B, e esse 20 que consome apenas C. Somando tudo, temos 57% das pessoas que consomem apenas uma das três marcas. Tudo bem? Lembre-se sempre, aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima.